Tá na linha conosco Fábio Borilli, ele que é piloto comercial e examinador da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Fábio, obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Todos nós nos perguntamos neste momento o que pode ter acontecido com esse voo da Voipes que acabou caindo em Vinhedo. O senhor já conseguiu analisar as imagens? Quais são as hipóteses possíveis para a causa da queda desse avião? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gaúcha. Então, a gente, ainda de modo muito preliminar, né, conseguiu ver pela imprensa e por grupos de colegas, o vídeo circulou bastante, alguns vídeos, né? E o que a gente consegue enxergar é que a aeronave entrou numa atitude anormal, né? Inicialmente um parafuso, claramente perdeu a sustentação, e a hipótese que a gente, ainda que há indícios, né? É uma formação de gelo. A gente tem pela aeronáutica uma rede grande de meteorologia, onde essa rede está com um aviso na região sul inteira e um pedaço da região sudeste de formação de gelo severa entre 12 mil e 21 mil pés. E o gelo afeta muito a performance dessas aeronaves, principalmente uma aeronave turbohélice como essa da Passaredo, que ela voa entre 16 e 20 mil pés, que seria o nível ótimo de voo dela, né? 16 e 20 mil, só para a gente entender, Fábio, qual que é a diferença para um voo usual, assim? Porque esse é um voo regional, que é um avião de menor porte em relação a outros que a gente conhece. Para a gente entender um comparativo. Ele é um avião de menor porte e um pouco menor performance também, né? Em termos de velocidade e altitude de voo. Os jatos já vão a 37, 40, 41 mil pés. Então, você vai pegar um voo de Porto Alegre a São Paulo entre 37, 38 mil pés, usualmente. Né? E passa por cima de todo esse problema atmosférico, digamos assim. Então, por ser um avião de menor porte, ele não atinge uma altura tão elevada quanto outros aviões maiores, o que fica mais propício à formação de gelo vulnerável. Vulnerável é a palavra. Fica a formação de seria gelo. A palavra correta, concordo com você. Ele fica um pouco mais vulnerável, sim. Então, em condições padrão na atmosfera, se convencionou na aviação que a cada 1000 pés que se sobe, diminui 2 graus Celsius. Então, se a gente pegar a temperatura que estava embaixo e for diminuindo, vamos lá, 15 mil pés, a gente vai ter menos 30 graus. Tá? Numa faixa entre mais 5 ou 5 graus positivos e 5 negativos, algumas outras literaturas já indicam 10 graus positivos e 10 negativos, a gente tem condições para a formação de gelo se a gente tiver, principalmente, umidade. Que é o caso que está acontecendo com essa frente fria que a gente tem Nós estamos diante de uma massa de ar frio, a temperatura está mais baixa e é muito provável que tenha tido essa formação de gelo. E aí, o que essa formação de gelo provoca na aeronave, né? O que a formação de gelo provoca na aeronave a ponto de até derrubá-la, Fábio? A gente tem vários problemas aerodinâmicos que pode ocorrer, né? Um deles é o próprio excesso de gelo sobre as asas. A gente está falando de problemas de escoamento de ar. A aeronave voa por diferença de pressão, né? Então, basicamente, o ar é dividido, o ar do deslocamento, né? E passa um pedaço por cima e outro pedaço por baixo. Sim. Essa parte de cima passa um pouco mais rápido devido à curvatura do perfil, diminuindo a pressão de cima, por isso que o avião voa em si, né? E dessa maneira a gente tem alteração nesse perfil aerodinâmico. Então, o gelo, ele não é uma superfície lisa, ele não era para estar ali, né? E além de, claro, peso e outras coisas. E tu disseste que havia um aviso da aeronáutica sobre essa condição e essa formação de gelo. Exatamente. A aeronáutica tem a REDMET, que é uma rede meteorológica justamente direcionada para nós pilotos e despachantes de voo, com o intuito de fornecer informações pertinentes, né, e avisos meteorológicos. É composta de diversas imagens, produtos como cartas diferentes, imagens de satélite, entre outros, né? E radar, inclusive a aeronáutica tem vários radares, a gente falando agora bem pertinente do nosso radar que está sendo comprado pelo Estado, né? E a aeronáutica tem os seus próprios radares também que indicam condições de chuva.
Então, essa rede baseada em observações. Então, se observa a movimentação de um lugar para outro das massas de ar, e aí por isso que a nossa previsão do tempo é tão precisa, porque não é naquela história de projetar, e sim de visualizar e acompanhar. Então, nesse caso, Fábio, para quem está ligando agora, né? Fábio Borilli, piloto comercial e também examinador da ANAC. Neste caso, se havia um alerta da aeronáutica, havia a previsão do tempo, indicação de formação de gelo, a gente sabe que esse avião, por ser de menor porte, ele voa nessa altitude que torna ele mais vulnerável. Será que não haveria que ter sido cancelado esse voo? Não podia ter decolado, né? Ele poderia ter decolado, sim, porque o avião tem, na realidade, algumas questões tipo radar meteorológico, você consegue evitar a formação de gelo, você poderia escolher outro nível de voo diferente, então tem N situações que se consegue fazer. Pode ter sido algum problema de tráfego aéreo, o avião estava voando eventualmente a 16, 18 mil pés, justamente, a gente pode driblar essas condições através de observação de radar, através de um planejamento de voo em um nível diferente, né, uma altitude diferente. Então, há várias maneiras disso. Inclusive, durante o voo, se você encontra alguma coisa, você também tem a possibilidade de algumas coisas que a gente chama de prevenções de gelo, né, ou de de-ice, de remoção de gelo, né, e não sei se isso está funcionando ou não, né. Tem que ver aí a questão de manutenção, possivelmente sim, mas ninguém pode confirmar, pode ter ocorrido alguma pane mecânica também. Essa era a minha pergunta, porque algumas outras pessoas estavam imaginando que poderia ter sido algo no motor. É claro que a gente não sabe ainda, né? E o CENIPA já teve nota, a Força Aérea Brasileira já divulgou, vai ter toda uma investigação, mas se te parece improvável que tenha sido alguma falha no motor, por exemplo? Até o momento a gente é muito inicial, muito irresponsável até da nossa parte tentar imputar alguma causa ao acidente. Só a leitura da caixa preta mesmo, com os dados do voo, que a gente vai poder saber.